Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai começar com o assunto de probabilidade. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza? Pré-requisitos. Quais os assuntos que você tem que entender antes de começar a assistir a aula de hoje? São esses: divisão, porcentagem, conjuntos e análise combinatória. Se você não lembra ou se você não viu nenhuma dessas aulas, não perca seu tempo assistindo a aula de hoje. Não vale a pena. Assista antes todas estas aulas que a gente já fez e que já estão disponíveis no YouTube. Introdução. A probabilidade é uma das partes da matemática que vai se preocupar com o estudo e com a quantificação das incertezas. Em várias situações, o conceito de incerteza vai ser levado em consideração. Por exemplo, um seguro de vida ele vai ser proporcionalmente mais caro se os fatores de risco envolvidos forem maiores. Quer ver um exemplo? Se você mora numa região perigosa, o seu seguro de vida tende a ser mais caro. Por quê? Porque existem mais riscos envolvidos. Jogos como os de loteria, eles foram também planejados levando-se em consideração as probabilidades de ganho. Quando você elabora uma Mega Sena da vida, você verifica quais as chances de ganho e de perda. Para quê? Para avaliar o lucro envolvido na situação. A análise de eventos ligados ao tempo e seus respectivos resultados também vão ser estudados em meteorologia. Pois é, a nossa querida amiga meteorologia, que aparece na TV às 6 da tarde, também utiliza conceitos de probabilidade. E conceitos de probabilidade, finalmente, são muito utilizados no importantíssimo ramo da matemática, que é justamente o ramo da estatística. Noção intuitiva. Eu quero que você note que até o momento não é possível prever o futuro. Muita gente fala que consegue. Besteira, balela. Entretanto, pessoal, alguns eventos possuem uma distribuição bastante regular, então dá pra gente ter uma noção do que vai acontecer. Então eu quero que você imagine uma moeda e suas duas faces, cara e coroa. Gente, se a nossa querida amiga moeda só tem cara e coroa, se você joga, o que pode acontecer? Ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Tem algum outro resultado possível? Pode acontecer de sair um duende mágico correndo atrás de você? Não pode, gente. Por conta disso, apesar da gente não saber qual vai ser o resultado, a gente sabe que ambas as faces têm a mesma chance de aparecer. Ou seja, do total de chances desse evento, metade vão ser da cara e a outra metade, 50%, vão ser da coroa. Uma curiosidade para vocês. Teve um cara, muito tempo atrás, um matemático chamado Buffon. Que esse cara fez? Ele pegou uma moeda e jogou essa moeda 4.048 vezes e ficou anotando o resultado. Quando ele fez isso, ele obteve 2.048 caras. Gente, olha que legal. Se você pegar esse resultado e dividir pelo total de lançamentos, 4.048, você vai obter 0,50592 em uns quebrados. O que eu quero que você note? Que esse resultado, 0,50, é muito próximo desse resultado teórico, que corresponde a 50% para cara e 50% para coroa. Concorda? Se você tem uma moeda que tem cara e coroa, metade da chance de sair é da cara e a outra metade da chance de sair é da coroa. Ou seja, essa experiência mostrou, que esse resultado ele corresponde quase que perfeitamente ao resultado que a gente esperava para a frequência da cara e para a frequência da coroa. Definições. Galera, existem dois tipos de experimentos. Vamos ver primeiro o experimento determinístico. O que é isso? É o experimento que você já sabe qual vai ser o resultado mesmo antes de fazer. Por exemplo, misturar água e óleo de cozinha. A gente sabe que quando a gente mistura água com óleo de cozinha, o óleo sempre vai ficar acima da água. Tem graça eu perguntar para vocês qual que é a probabilidade do óleo ficar acima da água? Não tem graça. O óleo sempre vai ficar acima da água. Então esse é um exemplo de experimento determinístico. Entendi. Experimento aleatório. Nesse caso, pessoal, são os experimentos que produzem resultados imprevisíveis. Você não tem como adivinhar. Mesmo que você use uma bola de cristal, que aliás não funciona. Então olha só, remova uma carta de baralho. Se você remover uma carta de baralho, qual vai ser a carta que você vai tirar? Não sei. Como você não sabe qual carta você vai tirar, nesse caso, você tem um exemplo de experimento aleatório.
Gente, se você jogar um dado e você observar o número obtido, você já sabe, antes de jogar o dado, qual vai ser o número obtido? Não. Então esse também é um exemplo de experimento aleatório. E finalmente, arremessar uma moeda e observar o lado superior. Novamente, galera, você não tem como saber qual vai ser o valor, né, do lado da moeda. Então, nesse caso, você vai ter um experimento aleatório. Você não sabe se a moeda vai ser cara ou coroa. Então, nesse caso, novamente é um experimento o quê? Aleatório. Definições. Espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório que a gente acabou de ver. Por exemplo, arremesso de moeda. Quais os resultados que você pode obter? Cara ou coroa. Então, cara e coroa são o seu espaço amostral no arremesso de uma moeda. Arremesso de dado comum. Nerk, como assim dado comum? É que nós sabemos que a gente tem também dado com 12 faces, dado com 4 faces, né? Quem joga RPG conhece esses dados. Normalmente o dado tem o quê? 6 faces, que é o dado que todo mundo conhece. Então, no caso do arremesso de um dado comum, a gente tem 6 possibilidades. Então, nesse caso, 6 vão ser o nosso espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Espaço amostral do lançamento de um dado comum. Evento, galera. O que é o evento? O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Eventualmente, pode ser o próprio espaço amostral. A gente vai ver futuramente alguns exemplos disso. Então, olha só. Resultado par em um dado. Gente, se você jogar um dado, o espaço amostral vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Correto? Correto. Agora, o evento resultado par em um dado. Quais são, desses números, os resultados pares? O 2, o 4 e o 6. Então, nesse caso, o evento resultado par em um dado tem esses elementos: 2, 4 e 6. Obter cara em uma moeda. Gente, quantas caras você tem em uma moeda? Apenas uma, a própria cara. Então, nesse caso, o evento obter cara em uma moeda possui apenas um elemento, que é a própria cara. Continuando, galera. Evento impossível. É aquele que não possui chances de ocorrer. Por exemplo, obter resultado 7 em um dado numerado de 1 a 6. Vazio, né, pessoal? Não existe resultado 7 num dado que está numerado de 1 a 6. Óbvio isso. Evento certo é aquele que a gente tem certeza de ocorrer. Então, por exemplo, obter resultado menor que 7 no lançamento de um dado numerado de 1 a 6. Óbvio, né, pessoal? 100% de certeza. Se você jogar um dado, quais os resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Correto? Correto. E todos esses resultados são menores que 7. Então, nesse caso, o evento contém 6 elementos. Eu quero que você note que, nesse caso, o evento é igual ao espaço amostral. Nerk, não entendi. Olha só. Evento obter resultado menor que 7 em um dado numerado de 1 a 6. Quantos resultados você pode obter que satisfazem essa condição? 6. 1, 2, 3, 4 e 5, 6. Todos esses resultados são menores que 7. Correto? Correto. E olha que legal, pessoal. Esses também são todos os resultados possíveis de você obter um dado. Correto? Correto. Então esse é um exemplo onde o evento é igual ao espaço amostral. Entendi. Probabilidade. Vamos ver agora a definição de probabilidade propriamente dita. A gente já viu as definições de evento, que a gente representa por E, e espaço amostral, que a gente chama de S. S do inglês, né? Espaço, space. Então, por isso a gente coloca um S. Então, a probabilidade, pessoal, vai ser definida como probabilidade do evento E acontecer é o número de elementos do evento E sobre o número de elementos do espaço amostral. Ficou meio abstrato. Dá um exemplo. Tudo bem. Qual que é a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? Vamos ver? Gente, quantas caras tem uma moeda? Apenas uma. Então, o número de elementos desse evento é 1. Concorda? Concorda. Gente, quantidade de resultados possíveis. Quais são os resultados possíveis do lançamento de uma moeda? Ou vai ser cara ou vai ser coroa. São 2 resultados possíveis. Então, qual que é a quantidade de resultados possíveis no lançamento de uma moeda? 2. Então, a gente tem
Número de caras, 1. Quantidade de resultados, 2. Como que a gente calcula? Probabilidade de sair cara é o número de caras, apenas uma, sobre número de ocorrências possíveis. No caso, 2. Então vai ser 1 sobre 2. Um outro jeito de você pensar em probabilidade é assim. Probabilidade é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Quantos casos nós temos? Nós temos no total 2 casos. O que a gente quer? A gente quer cara, só tem uma. Então vai ficar 1 sobre 2. Outra forma de você pensar. Tranquilo? Tranquilo. É um pouco chato, mas não é difícil. Continuando, gente. Qual que é a probabilidade de sair número par no lançamento de um dado? Gente, quantos pares você tem num dado? São 3. O número 2, o número 4 e o número 6. São 3 números no total de pares. Concorda? Concorda. Gente, qual que é a quantidade de resultados possíveis? 6. Por que 6, Nerk? Porque pode ser o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Ou seja, probabilidade vai ser o que eu quero sobre o total. 3 sobre 6. 3 sobre 6, se você simplificar, vai dar meio. Então a gente terminou por aqui essa parte de probabilidade, mas temos mais assuntos. Objetos de estudo. Por serem comuns, a gente vai conhecer 3 elementos muito usados em probabilidade, que são a moeda, todo mundo conhece a moeda, mas eu vou mostrar mesmo assim. O dado, eu acredito que também todo mundo conheça. E finalmente o baralho, esse muita gente não conhece, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver agora, pessoal, alguns dos objetos de estudo da probabilidade. Um deles é a moeda. Aqui no caso nós temos 3 moedas, uma moeda de 5, uma moeda de 50 e uma moeda de 25 centavos. As moedas elas têm 2 faces, a cara, que é onde a gente tem o valor nominal da moeda, e a coroa, que é o verso de cada moeda, que nós temos então a coroa. Aqui, pessoal, nós vemos um conjunto de dados. Os dados nada mais são do que cubos com as faces numeradas de 1 a 6. Existem dados especiais, como esse que está aparecendo no vídeo, que apresentam mais de 6 faces. Esse, por acaso, apresenta 12 faces e é utilizado em RPG. Normalmente, não é usual que esse tipo de dado seja cobrado em prova. Quando o examinador falar em dados, você vai considerar estes carinhas, que possuem 6 faces, numeradas de 1 até 6. E aqui nós temos um baralho convencional. Um baralho convencional possui 52 cartas diferentes, que são divididas em 4 naipes, que são copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe possui 13 cartas distintas, que são as cartas As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e finalmente Valete, Rainha e Rei.